Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Vinícius, Portfólio Vinícius, com mais um vídeo no ar aqui. Um vídeo que eu estou gravando logo depois do dia do Natal, hoje é dia 26 de dezembro de 2021. Lembrando que sempre é uma data, né, que a gente acaba fazendo, o assunto aparece nas redes sociais, na mídia de modo geral, e eu me senti tentado também a fazer um vídeo sobre isso, não é? Não sou especialista no assunto, mas eu acho que eu tive bons professores, né, no ensino superior que trataram do tema, né, com destaque aqui é o próprio Leandro Carnal, que eu fiz o curso com ele Narrativas do Sagrado, também fiz o curso com ele de América Colonial e envolvia catequese indígena, e o próprio Leandro Carnal, acho que poucas pessoas sabem disso, ele foi seminarista, então ele tem um excelente conhecimento, vamos falar assim, ele tem assim, uma boa formação a respeito de história do cristianismo, história da Igreja Católica, né? Também história não só da Igreja Católica, mas também de todo o cristianismo. Eu acho que eu posso aqui fazer um vídeo, né, com um título que tem a sua ironia, né, que é o título Jesus Cristo existiu, né, comentando aqui se de fato, historicamente falando, né, assim como historiador, a gente pode afirmar se Jesus Cristo existiu ou não. Já vou aqui já responder de início que não importa muito para quem é historiador dizer se Jesus Cristo de fato existiu ou não. De fato, isso não importa, no sentido direto da palavra. Porque existe, né, o personagem Jesus, existe todo o legado do cristianismo de mais de 2.000 anos, vou falar assim, e que ele já é uma figura bastante consolidada na história mundial, não só do Ocidente, né, porque o cristianismo se espalha para o mundo inteiro depois com as grandes navegações, com o mercantilismo europeu, que também tem o braço religioso, né, de conquista religiosa, e ficar aqui discutindo a existência de alguém, se alguém de fato existiu, para o historiador isso acaba sendo irrelevante. Porque assim, olha, nós, né, que somos da área de história, nós temos que ter essa consciência, no seguinte sentido, toda história tem a sua subjetividade, assim como também nós trabalhamos com fontes, né, nós vamos falar assim, colhemos, né, fragmentos do passado. Estou sendo bastante até assim livre na reflexão aqui, não estou citando nenhum autor, estou sendo até um tanto senso comum na minha área, peço perdão. E se a gente começar a ser mais rigoroso a respeito das fontes e toda a subjetividade que elas carregam, a gente não pode afirmar 100%, né, se tais personagens até mais próximos de fato existiram. Existe o personagem, existe toda uma série de referências, de também bibliografia, historiografia sobre diversos personalidades da história, mas assim, rigorosamente falando, né, todos os personagens, não só Jesus, carregam consigo o quê? Aquele mistério se de fato existiu. Se existir. Agora é claro que nós temos um excesso, um número maior de fontes, de referência, de materialidade a respeito do personagem A, B, C ou D, reforça, né, o fato de se ele de fato existiu. Vamos falar assim, reforça, mas mesmo assim a gente não pode concluir 100%. Mas fora que esse preâmbulo um pouco tanto assim complexo que eu coloquei aqui, vamos falar um pouquinho de Jesus. Olha, as fontes que nós temos a respeito sobre o Jesus, né, são fontes que se restringem basicamente aos evangelhos, que não são somente os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos são os evangelhos que a Igreja Católica, no século V, determina e define como os evangelhos oficiais. Os demais evangelhos que circulavam ali pela Ásia Menor e também ali pela Grécia, no restante do Império Romano, e também fora do Império Romano, é bom lembrar disso, o cristianismo ele também avança para fora dos limites do Império, eles são considerados evangelhos apócrifos, né? Evangelhos que não seriam oficiais. Agora, no que se refere às demais fontes, de fato nós temos fontes que são tanto assim mais fragmentadas, muito mais sobre os cristãos, vamos falar assim, rigorosamente falando cristãos do século III, IV depois de Cristo, mas outras fontes sobre Jesus do século I, né, são fontes que são basicamente os evangelhos. Temos ali o livro do Flávio José, o historiador, mas é uma obra que já há fortes suspeitas que elas foram obras, no caso, reescritas e novamente confeccionadas depois que o cristianismo se torna religião oficial. Então mesmo Flávio José foi uma fonte questionável. E Jesus Cristo, ele é um personagem que se assemelha muito a Sócrates, né? Eu costumo falar isso em aula, porque é um pensador, sim, muito influente,
né? É um pensador, mas um pensador que não escreveu nada, pelo menos se escreveu, não chegou até a gente. Sócrates, nós conhecemos ele basicamente pelos fragmentos, né? Pelos textos de Platão, não só por Platão, mas o Platão é o principal. E Jesus conhecemos pelos evangelistas, né? Nós não temos um texto assinado por Jesus. Se esse texto, se há um texto assim, não chegou até a gente. E não é à toa que Sócrates, assim como Jesus, também é um personagem que desperta suspeitas se de fato ele existiu, porque há historiadores e também assim intelectuais, de modo geral, que até afirmam dentro da suspeita, né? É bom lembrar que não dá para você concluir nem que ele existiu, nem que ele não existiu. É bom lembrar disso, que a conclusão da negação também ela é fraca, né? Você não pode nem concluir que ele existiu, nem que não existiu, mas que Sócrates também não teria existido, tem essa suspeita. Olha, eu acho que ficar discutindo a sua real ou não, ou existência ou não, no campo da história, isso acaba sendo irrelevante. O que é relevante de fato é o seu legado, né? Simplesmente a força, né, do personagem ao longo dos tempos. Agora, eu, obviamente, né, como professor de história, não consigo não dar um certo pitaco no seguinte aspecto. Que o cristianismo, né, como fenômeno religioso, como uma religião que cresce com muita força, né, dentro do Império Romano, ele é obviamente um movimento religioso que ele é muito mais grego, né, muito mais grego, e também romano em alguns aspectos, mas mais grego do que o romano, do que judeu. Isso sim a gente pode afirmar, porque as principais comunidades cristãs, elas eram originalmente gregas. Temos uma religião que se espalha para o Império Romano, mas muito em função de uma matriz grega. Não é à toa que os evangelhos estão escritos em grego, porque as comunidades cristãs elas eram essencialmente gregas, e nós percebemos muito da espiritualidade, na forma como as crenças se estabelecem, enfim, muito mais muito mais elementos da cultura grega do que da cultura judaica. Isso a gente pode falar assim. E isso, né, até mesmo já reforça o quê? Reforça de que há uma distância muito grande, sim, dessas comunidades, né, com, vamos falar assim, as supostas primeiras comunidades cristãs que teriam surgido ali em volta dos próprios apóstolos ali que teriam vivido diretamente com Jesus. E é bom lembrar o seguinte, que os primeiros trabalhos de história do cristianismo, que já começam a ser produzidos até mesmo nessa época, mas ainda é uma época em que a história não era a disciplina como nós conhecemos, né, na atualidade, não era assim uma disciplina que tem toda uma metodologia científica específica dos nossos tempos. Naquele tempo as fronteiras entre literatura e história eram muito claras, são feitas e elas obviamente que vão, né, ser carregadas de toda vou usar aqui a palavra narrativa, de uma narrativa, né, dentro de uma perspectiva do que seria a redenção cristã, da iluminação, né, da salvação. E é bom lembrar também, carregada de toda uma herança, obviamente, que nós encontramos na tradição paulina, né, no Paulo, nas epístolas de Paulo, que alguns historiadores, muitos inclusive, mostram o quanto o cristianismo ele tem, né, muitos aspectos, muito daquilo que Paulo, né, coloca, né, e acaba influenciando aquelas comunidades que teria, digamos assim, algum distanciamento sim com as primeiras comunidades cristãs, né, se elas existiram. Vamos dizer assim, que tem aqueles historiadores chatos, né, aqueles céticos mais assim, chatos, não estou dizendo que são chatos na ironia, que não que sejam chatos, mas chatos de serem rigorosos, né, de às vezes dizer que na verdade o cristianismo é um fenômeno muito mais paulino, né, do que na verdade cristão, né, ou judaico, vamos falar assim. Bom, seria essa aqui a minha reflexão, e isso é bom lembrar que quando eu jogo essas questões, esses debates, né, não é desmerecendo a tradição cristã, não é assim colocando em xeque, né, a fé alheia, mas sim mostrando a beleza, né, do que é na verdade estudar a história, de você refletir a respeito e ver de que, né, muitas vezes, né, certos personagens, né, eles, por mais que tenham um legado verdadeiro, um legado muito forte, se a gente começar a colocar ao pé da letra, nós sabemos sim que há toda uma construção,
né, do discurso em cima deles, né? E Jesus Cristo não fica sozinho não, porque se a gente começar a fazer isso de uma forma mais criteriosa, a gente pode dizer que Buda também teria isso, até porque Buda é também um personagem que vai ter muito mais força no Extremo Oriente do que na verdade na Índia, seu local de nascimento. Tudo bem que na Índia ele tem há muita adesão ao budismo, porque a Índia, sendo um país muito populoso, né, 1% de budistas, não sei ao certo quantos budistas tem na Índia, mas assim, 1% na Índia, 2% é muita gente. Mas o budismo ele vai ser muito mais forte na China, depois no Japão, né, depois no Sudeste Asiático. Lembrando que ali existem outras tradições, como o taoísmo, o confucionismo, no caso da China, né, que vão, obviamente, no caso, se fundir, né? Vai haver ali uma... Quando eu falo fundir, sem dizer que vai ser uma fusão perfeita, no sentido de ser assim, uma mistura heterogênea, em que a gente possa fazer uma definição de percentual de quanto de budismo, quanto de shintoísmo, quanto de confucionismo, quanto de taoísmo tem em cada tradição, não é essa a questão. Mas de que fato o budismo ele vai ser relido por tradições fora da Índia, sim. Assim como também o islamismo. Temos que lembrar que o profeta Muhammad, Maomé, ele é muito ressignificado no Crescente Fértil, naquela região da antiga Mesopotâmia, assim como também é ressignificado na tradição persa, né, dos iranianos, que acaba levando a tradição do que seria os xiitas, assim como os sunitas. É bom lembrar que esse Muhammad, personagem ali que nasceu em Meca, que funda uma nova religião, numa região em que relativamente distante do Crescente Fértil, porque existe uma barreira que era o próprio deserto que separava, mas que, obviamente, é um personagem que foi também ressignificado, né, por tradições anteriores deles mesmos, assim como o cristianismo na Europa e o budismo ali mais na parte do Extremo Oriente, certo? Seria essa aqui. Então, apesar do título provocativo, não nos importa dizer se Jesus Cristo de fato existiu ou não, como historiadores, mas sim a força do seu legado, né? E, obviamente, que isso torna, né, o trabalho do historiador e também a história em si bastante instigante e bastante bonita, ao meu ver, né? Quando no final a gente ia à procura de respostas, chegamos à conclusão de que não há a resposta. É isso aí, gente. Gostou do vídeo? Dá um like aqui. Quem não me conheceu, eu sou o Vinícius, aqui meu portfólio. Peço para se inscrever no portfólio aqui, acionar ali notificações. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.